Sejam todos muito bem-vindos ao ClassUp Impulsiona, um evento que foi pensado para apoiar as escolas no planejamento estratégico de 2023. ClassUp Podcast, conteúdos e soluções para a sua escola. Meu nome é Carolina Evasian, eu sou gerente de marketing e vendas aqui na ClassUp e para nós é um prazer e uma alegria imensa ter vocês aqui conosco. Vamos começar conversando sobre ações para planejamento de 2023. A realização de um planejamento estratégico parte da definição de qual ou quais objetivos a sua escola pretende alcançar. Para impulsionar suas ações de marketing para 2023, José Alessandro vai trazer algumas dicas de como colocar em prática na sua escola. Ele tem mais de 25 anos de experiência em comunicação e marketing educacional. Ele é presidente do Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas e também CEO da Zelé Comunicação, que conduz atividades estratégicas de comunicação dentro de conceituados colégios do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais e do Distrito Federal. O José foi o único palestrante brasileiro a participar do 68º Seminário Nacional da Associação dos Relações Públicas de Escolas nos Estados Unidos, em Chicago, desse ano. Desde o evento, já foram 8 prêmios conquistados, destacando-se entre eles o de profissionais de comunicação de escolas na produção de vídeos, jornais, sites e campanhas de matrícula. Seja muito bem-vindo, José. É um prazer ter você aqui conosco e agora é com você. Olá, tudo bem? Pessoal, eu vou pedir um favor para vocês. Eu quero muita interação, eu quero muito comentário aí no nosso, tô vendo aí, José, demais, baita profissional. Obrigado, Beatriz, obrigado, animadíssima com essa palestra, Ana Carolina, é isso aí. Então, comenta para mim aí de onde você está assistindo a gente. Não, melhor, bota o nome do seu colégio, bota o nome do colégio aí, vamos fazer essa roda girar. Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo convite. Várias escolas aí junto com a gente, então vamos começar. Quero começar e falando em planejamento estratégico, falando em ações, vamos lá, peguem o papel de vocês, vamos anotar, façam suas anotações, não esqueçam de ter um papel aí para anotar. Vamos fazer esse primeiro combinado com vocês. Segundo combinado, fechou a porta, desligou o WhatsApp, se a tela do WhatsApp está aberta junto aí, fecha, deixa eu fechar a minha, porque eu estou falando isso e eu tenho que fazer também, né? Deixa eu fechar o meu WhatsApp aqui, fechadíssimo, nada vai nos atrapalhar. Vamos ficar nesses 30, 40 minutos focados, que eu trouxe algumas informações, algumas ideias para vocês desenvolverem nas escolas de vocês também. Então vamos ficar focados esses 30, 40 minutos. Eu sei que é complexo, é complicado, mas bota um post-it na sua porta aí em reunião estratégica. Fecha a porta, 30 minutinhos junto com a gente, tá? Então, estamos aí nos aproximando de período de festas, né? Esses eventos, sobretudo, além de ser evento, eu diria até que antes de ser evento, são instrumentos de comunicação. Né? Eu sou Relações Públicas e quando a gente fala desse profissional de Relações Públicas, né, é o profissional formado, capacitado em lidar com eventos. Mas assim, é o cara que produz evento, que vai entender de lâmpada, de posicionamento também, mas mais do que isso, a gente compreende que um evento dentro de um colégio, ele é mais do que nunca um instrumento de comunicação, um instrumento também de marketing, onde você vai ter ali, presente no evento, não somente alunos, pais, mas muitas vezes você tem padrinho, madrinha, tio, avô, vovô e vó, então como tem avós nesses eventos. Então são eventos que você tem que pensar, como está a sua marca nesse evento? A sua marca está aparecendo? A sua marca está aparecendo ali no painel, ali na entrada? Você providenciou para esse evento um espaço instagramável para as pessoas tirarem foto e compartilharem, porque todo mundo quer compartilhar que participou de um evento. A gente viveu aí, né, um tempo de pandemia, um tempo de reclusão, então agora no mundo inteiro, mais do que nunca, as pessoas vão no evento, elas querem mostrar que elas respiraram, que elas foram para a rua, que elas foram
para um evento. Então, aproveite deste momento, né? Isso chama real life marketing, né? Se aproveitar de uma realidade que está acontecendo ao vivo. Então, aproveite que neste momento o planeta está vivendo isso, as pessoas estão vivenciando essa saída, essa vivência de eventos com esses espaços instagramáveis dentro dos eventos e use isso como instrumento também de comunicação do seu evento. Antes de eu passar para a parte de planejamento estratégico, eu quero fazer uma breve introdução com vocês. Comenta comigo, por favor, se você já assistiu ou já participou desse meu treinamento que fala dos 3 segredos de ouro do marketing educacional. Bom, você conhecendo, não tem problema, porque eu vou pontuar ele ligeirinho, porque eu preciso mostrar para vocês de onde vão sair as ideias que eu vou pontuar depois do planejamento, né? Este é o modo que a gente trabalha. É o modo com o qual eu atendo as 11 escolas que a gente atende. Eu sou o CEO da ZL Comunicação, fui funcionário de escola durante muito tempo, e esta é a forma que a gente desenvolveu para trabalhar. Existem várias outras, várias podem funcionar. Essa é a que eu conheço e é a que a gente aplica nas nossas escolas e a gente vem colhendo resultados. Vamos lá, então eu vou contar para vocês aí os 3 segredos de ouro. Gente, eu vou contar muito rapidamente, porque não é esse o foco hoje, tá? Mas a gente tem essa palestra aí, a palestra que eu mais faço em escolas aí no Brasil inteiro, faço remotamente e presencialmente, né? É claro que presencialmente tem um aporte muito maior de mão na massa, de desenvolver alguma coisa já, mas enfim, vamos lá. Antes, deixa eu só fazer esses combinados com vocês. Já falei de anotar, tomem nota. Na sua nota, onde estão as suas anotações, faça eu sempre faço essa barrinha aqui, ó, faz uma barrinha e escreve to-do list. É o seu to-do, é o seu compromisso, porque ao longo da nossa palestra a gente vai ter alguns insights, vocês vão se inspirar com algumas questões. E aí fala, opa, isso aqui o Zé falou, eu tenho que fazer na minha escola. E aí você anota na to-do list. No resto da folha você vai fazendo suas anotações genéricas, mas o seu to-do list é o seu compromisso, né? Quando você abrir a porta, que eu pedi para você fechar lá no início, quando você abrir a porta, a to-do list vai estar no seu top of mind, vai estar lá na sua mente para você, isso eu tenho que fazer, né? E as outras anotações vão servir como memória. Então, estamos anotando, estamos conversados, vamos adiante. Um pouquinho de como eu vim parar aqui com vocês, né? Eu gosto de entrar nesse quesito, né? De falar isso antes de começar as palestras, né? Porque tem uma situação que aconteceu comigo há alguns anos e que me chamou muito a atenção. Eu estava fazendo um treinamento, eu estava começando a fazer a minha empresa, a ZL Comunicação, e estava fazendo um treinamento, né, numa empresa, e aí o palestrante, né, perguntou o que cada um fazia e tal. Aí ele perguntou, mas como assim, você tem uma empresa de comunicação, né? Você dá palestras também? Eu sim, e trabalho dentro de escola. Aí ele, dentro de escola? Eu digo, meus funcionários ficam dentro da escola, ou tem um assessor da escola dentro e a gente vai consultando e vai explicando. Dia a dia ele falou para mim, você é louco! Você é louco! E aquilo me chamou a atenção. Por que ele estava falando que eu era louco? Porque a demanda de trabalho dentro de escola é muito grande. É muito mais fácil você ter uma agência de comunicação e ficar fora do colégio, né? E não vivenciar o dia a dia e simplesmente chegar lá e ditar as regras, façam isso, mas não vivenciar o dia a dia de escola é diferente. A gente vivencia ali no chão, eu estou há 25 anos dentro de escola, então isso faz diferença, porque eu sei do que eu estou falando. Quando eu falo das ações de marketing, com as ações de comunicação que a gente tem que fazer, eu sei do que eu estou falando, porque é muito tempo dentro de escola vivenciando isso. Então é diferente. Sou louco? Sou louco. E acho que tem vários. Quantos loucos temos aqui com a gente hoje? Muitos loucos aqui com a gente hoje, né? Então estamos todos juntos nessa loucura que é ter esperança na educação. Vamos adiante aí, meu povo. Olha só, brevemente falando aqui, não vou contar minha história, aqui um pouquinho daquela, a gente falou que eu tive lá em Chicago, né? Tive em Nova York também com essa mesma associação de relações públicas de escola, então a gente troca muita experiência, aqui um curso em Londres, aqui recebendo o prêmio que o pessoal falou lá no início. Olha essa foto aí, gente, 1406 relações públicas de escola, só o pessoal que cuida de comunicação de escola. E é esse congresso que eu participo todo ano lá nos Estados Unidos, e esse ano agora em julho fui um dos palestrantes, e é incrível conseguir conversar e trocar ideias com 1.000 e poucas pessoas que fazem a mesma coisa que a gente faz todo dia. Mas vamos adiante aqui, Portugal.
aqui esse ano, essa foto aqui desse ano, aqui a palestra acontecendo, aqui os prêmios que a gente conquistou lá. Mas por que o Zé está mostrando isso? O Zé é exibido, quer se exibir. Eu estou mostrando isso, gente, porque quando a gente trabalha com alguma coisa que a gente ama, a gente desaponta, a gente vai longe, a gente desponta, melhor falando, a gente vai longe. E é isso que eu quero, porque se vocês estão aqui hoje, numa quinta-feira, 14h18, na frente de um computador, conversando, ouvindo, é porque vocês amam isso que vocês estão fazendo. É porque vocês acreditam nessa escola. Então, vamos adiante, senão está parecendo palestra de coach já. O primeiro segredo, temos a faca e o queijo na mão. Quando a gente fala em atendimento a cliente em escola, tem um grande diferencial de atendimento a cliente em escola que diferencia as escolas de um supermercado, por exemplo, que também tem atendimento a cliente, de uma farmácia, que também tem atendimento a cliente, de uma companhia telefônica, que também tem atendimento a cliente, de um hospital, de um colégio, que também tem atendimento a cliente. Mas eu pergunto para vocês, meus queridos, e peguem o teclado aí, quero interação. Por que telefonia, hospital e escola é diferente de loja, supermercado e farmácia? Qual a grande diferença que tem? Se a gente para pensar no cliente, se a gente para pensar no que faz, qual a grande diferença? Fala comigo aí. Fala comigo. Beatriz, Andréia, Gilberto, Cristiane, Ana Clara, Ágata, Marilúcia. Fala comigo. Qual que você acha que é a grande diferença que tem entre esses 3 primeiros e os 3 últimos? Fala aí, tô de olho aqui nos comentários. Mas vamos adiante. Quando eu faço essa palestra presencialmente, a gente vai ouvindo as pessoas e pergunta para um, pergunta para outro e vai chegando nessa conclusão juntos. Relacionamento à escola é um diferencial enorme, com certeza, Beatriz, é um diferencial bem grande. Relacionamento interpessoal. Pode ser, mas tem uma outra coisa antes do relacionamento, porque precisa ter confiança. Mas eu preciso confiar numa farmácia também. Eu também preciso confiar num supermercado, não vai me vender uma coisa vencida, porque precisa ter confiança, formação de pessoas, ok, é um diferencial. Mas olha só, Adriana, Thalita, os 3 primeiros vendem produto, os 3 últimos são prestadores de serviço. Aí mora a grande diferença. Agora já separamos o joio do trigo. Mas telefonia, hospital e escola tem uma coisa que tem um diferencial entre hospital, escola e telefonia. Todos esses prestam serviço, mas a telefonia, o hospital e a escola tem uma coisa que diferencia a telefonia do hospital e escola. Produtos e serviços prestados, exatamente. Qual é o diferencial? Escola e hospital tem algo que diferencia eles em relação ao cliente da telefonia. E vamos direto ao ponto para a gente seguir adiante. O grande diferencial é que uma telefonia não tem o cliente dentro de casa. O hospital, a escola, o hotel tem o cliente dentro de casa. E essa é a chave principal, por isso é o primeiro segredo. Temos a faca e o queijo na mão. Vocês imaginam quanto que uma telefonia não pagaria para poder fazer isso aqui todos os dias? E aí, turma? Bem-vindos, tudo bem? Bom dia, turminha, tudo bem? Como é que vocês estão aí na sala? Tudo bem? Olha só, a Vivo ama vocês, hein? Nada de trocar. Ô, Joaninha, o tio ficou sabendo que você tá querendo passar pra Tim? Que é isso? Você é Vivo, aqui todo mundo é Vivo. Não. Clarinha tá de aniversário hoje, Clarinha, parabéns, a Vivo te ama, hein? Olha só, pessoal, quero falar uma coisa para essa turma, nós temos o melhor sinal, os melhores planos, eu quero que todo mundo de roxo, todo mundo é Vivo, ninguém de vermelho, hein? Ninguém é claro aqui, ninguém de azul, ninguém é tinha, aqui todo mundo roxinho, todo mundo é Vivo, a Vivo ama vocês, fica com a gente. Gente, uma companhia telefônica pagaria milhões e milhões de dólares, de euros, para poder fazer isso todos os dias. E eles não podem, porque eles não têm o cliente dentro de casa. A gente tem e faz isso. E utiliza esse diferencial para conversar, para falar dos nossos produtos, para falar que somos os melhores, para falar que temos diferencial. Muitas vezes não. E aí o que acontece? A gente tem esse público dentro de casa 5 horas por dia ou mais, 5 dias por semana ou mais, 200 dias por ano ou mais, 12 anos por vida ou mais. E muitas vezes não fazemos, né? Então aqui eu já dei o exemplo para vocês. Vamos adiante. E aí por isso que é tão importante cuidar de uma política de bom atendimento ao cliente. De fazer essa comunicação toda, mas ter um atendimento de excelência.
E aí o nosso segundo segredo é comunicar-se. É comunicar de forma comum, é personificar essa escola, é fazer branding, que é utilizar nossas marcas, que é fazer storytelling marketing, que é contar nossas histórias. Esse é o segundo segredo que a gente utiliza nas nossas escolas. Não vou me deter aqui em cada detalhe, porque hoje não é dia de fazer isso, hoje a gente vai falar de planejamento, mas eu preciso dessa base para vocês entenderem quais são os 3 pilares que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com o pilar que é ter os alunos dentro de casa, que é o nosso primeiro segredo. É profundo mesmo, Cristiane, é profundo, vem comigo, mas eu tenho só 30 minutos, Cristiane, por isso que essa palestra, eu costumo fazer ela em 4 horas dentro de uma instituição, num grande mergulho de mudança de mindset dentro da instituição. Mas é profundo mesmo, não vamos aprofundar hoje. Hoje a gente vai ficar aqui para vocês terem o conhecimento dessa teoria dessa prática que a gente aplica nas nossas escolas. Então, comunicar o tempo inteiro, fazer branding, porque nos anos 80 nós tínhamos uma escola tímida, né? A escola não dizia o que vinha, a que vinha. Nos anos 90 as escolas começam a se apresentar como rede, né? E aí já surge o planejamento estratégico. Nos anos 10 as escolas têm personalidade. E para os anos 20, daqui para frente, e essa é a minha aposta, nós vamos ter escolas mais híbridas, com reuniões voltando ao presencial, mas sendo transmitidas ao vivo, porque a gente não vai perder o que a gente conquistou de bom, né? Com as escolas mais humanas, escolas mais comunicativas, porque a gente vivenciou essa grande mudança, né? As pandemias que acontecem no planeta Terra, elas sempre trazem grandes tristezas e desgraças, sim, mas elas trazem evoluções tecnológicas. Se você olhar para a história e converse com qualquer professor de história aí, todas as pandemias vivenciadas no planeta trouxeram grandes evoluções tecnológicas, como, por exemplo, esgoto, foi uma evolução que surgiu a partir de uma pandemia. E por aí vai, não vou me deter nisso, mas essa pandemia nos mostrou que podemos ser mais híbridos, né? Que temos que ser mais humanos, mais empáticos, que temos que nos comunicar mais. Afinal, as escolas que mais se comunicaram, que detinham ferramentas de comunicação, por exemplo, as escolas que tinham ClassApp, se me permitem o merchan, as escolas que tinham ClassApp durante a pandemia se diferenciaram drasticamente das outras, que não sabiam o que fazer. Gente, eu mando mailing, eu mando uma carta, o que eu faço? Eu faço uma live. E quem tinha o ClassApp mandava mensagenzinha lá: atenção pais, fiquem calmos, semana que vem a gente recomeça a aula. E as outras ficaram buscando estratégias de se comunicar. Então percebemos que devemos ser mais comunicativos, sim. E criar laços, né? A gente cria laços o tempo inteiro com cada questão. Quando eu falo em branding, eu falo deste tipo de branding, por exemplo. Isso aqui não tem nada escrito, mas ele está entregando algo. Ele está dizendo, ele tem a cor dessa instituição, ele tem o traço que me remete a algo, Wi-Fi, e tem as batatinhas que também me dá vontade de comer. Então ele está entregando, olha só, é só uma luz, mas entrega a marca da instituição. Eu estou dando exemplo que não são exemplos de escola, para a gente sair um pouquinho do nosso eixo. Olha só o Real Life Marketing, né? Usando a estratégia da Copa para criar ações, né? E a gente também pode criar dentro dos nossos colégios ações. E aí aqui fala um pouquinho de cor, de marca, não vou me aprofundar nesses quesitos aqui. Vamos adiante para o nosso terceiro segredo de ouro do marketing educacional, porque temos só 40 minutos. É emocionar-se, usar o marketing emocional. Zafari é uma rede de supermercados no Rio Grande do Sul. Supermercados. E eles usam muito marketing emocional. Eles fazem esse comercial que você se emociona, você chora. Eles fazem um comercial de final de ano também. Tem perto da sua casa, Ana Carolina, e a gente ama o Zafari, né? Eu sou de Porto Alegre, moro no Rio de Janeiro, mas a gente ama o Zafari. É um supermercado classe AB. Eles não anunciam, tá, peito, a 100, R$1,99. Não, eles não fazem isso. Eles fazem marketing emocional. Você fica ligado com eles. Você se sente motivado pelo emocional. E o marketing, para aqui. E o marketing emocional nos faz ficar ligados à instituição, faz você querer defender, cria laços afetivos que são muito mais fortes do que um laço de preço, de que um laço de eu quero ficar por isso ou por aquilo. Mas quando você tem emoção, quando você percebe que aquela criança aprendeu a ler ali, ou ela aprendeu a falar papai e mamãe, ou ela fez laços de amizade ali, então a gente fala desse marketing emocional para colocar o nosso público, os nossos alunos, os nossos clientes neste lugar
de uma conexão emocional com a gente. Aí uso Storytelling Marketing também, que é contar histórias, não simplesmente ficar mostrando-as. Isso vocês vão poder ver bastante. No meu Instagram eu uso bastante, eu mostro vídeos que a gente produz, no Instagram dos colégios que a gente cuida também tem, então a gente consegue ver vários exemplos lá. Mas vamos aqui agora saber por quê, como que fecha esses 3 segredos, né? Se a gente tem um percentual grande como esse que vocês estão vendo aí, de pessoas que mudam de prestadores de serviço por alguma relação ao mau atendimento ou ao não atendimento, é um percentual muito alto de gente que muda de escola porque foi mal atendido, porque não gostou, porque não soube de alguma questão. E levando este dado, guardou esse dado, 68%, levando esse dado com este outro que tem aqui, e ele não muda, esse aqui passa anos e anos, além de passar anos, quando eu converso com pessoas dos Estados Unidos, ou Portugal também, Londres também, a grande entrada de pessoas, de alunos novos dentro de uma instituição de ensino é em função de boca a boca. E o que vai potencializar esse boca a boca, o que vai fazer as pessoas falarem mais é comunicar o tempo inteiro. E aí, esta é a nossa fórmula. Por isso, cuidar de um atendimento de excelência, por isso, comunicar o tempo inteiro, por isso, usar marketing emocional, porque o impacto diretamente esses 2 quesitos. Eu vou ter mais gente indicando a minha escola, mais gente falando da minha escola, eu tenho mais gente chegando. E eu impacto também minha saída, porque se eu tenho umas famílias bem atendidas e bem informadas sobre o que o colégio faz, eu impacto a minha saída. Essa é a fórmula que estamos usando há bastante tempo e vemos ela funcionando. Aqui a gente não precisa falar, isso aqui é só para as palestras com mais tempo, tem bastante conteúdo aqui, por isso que eu falei para vocês que a palestra é longa, mas a gente está fazendo a versão resumida hoje aqui, porque eu preciso entrar com vocês neste outro quesito aqui de planejamento estratégico. Estão gostando, gente? Comenta comigo aí. Comenta comigo. Ah, de São Paulo, Ana Carolina de São Paulo. São Paulo tem Zafari também, tô sabendo. Comenta aí comigo o que vocês acharam dos 3 segredos, se vocês aplicam nas suas escolas esses 3 segredos de ouro do marketing educacional. Comenta aí comigo se você está me seguindo no Instagram para a gente trocar ideia e continuar conversando lá sobre a sua escola, sobre o seu dia a dia dentro de escola. Conta para mim sobre esses 3 segredos. Qual você achou assim que é primordial? Esse eu não posso deixar de fazer na minha escola. É utilizar o fato de os alunos estarem dentro de casa, é comunicar o tempo inteiro de várias formas, utilizando os vários instrumentos de comunicação, ou você acha que o mais importante é usar o marketing emocional? Conta para mim o que você considera mais importante. Aqui na Seeds aplicamos muito o lado da afetividade. Muito bem, Juliane, é isso aí. Pode pôr na tela aí. É isso aí, Juliane. Podem contribuir aí. Vamos adiante, então, falar um pouquinho de planejamento estratégico. Quando a gente fala de planejamento estratégico, né, a gente tem que pensar que, além de planejar, eu tenho que ter o executivo, eu tenho que executar. Senão, a gente vai fazer planejamento estratégico e fica só no âmbito do planejar o que eu vou fazer, os sonhos. Então, sempre depois de um encontro, de uma reunião, de um encontro de planejamento estratégico, eu tenho que traçar. Então, qual é a meta? Quem vai fazer? E dar nomes e ter responsáveis. Se eu não tenho um responsável por um projeto, ele não segue. Um responsável, uma pessoa. Esta pessoa é a que vai responder pelo projeto. Claro que ele vai ter uma equipe, ele vai ter mais gente ajudando, mas a gente tem que ter o responsável. Então essa é a primeira indicação que eu dou em termos de planejamento estratégico. Não adianta todo o rol de plano, de planejar, de colher, de correr atrás das informações, né? E depois eu não executar. E para executar eu tenho que ter um cabeça, né? Ou uma dupla ali encabeçando aquele projeto e tocar adiante. Bom, falando em planejamento estratégico, quando a gente fala em planejamento estratégico, a gente começa a falar em missão, visão, valores. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Eu sei que os colégios de vocês devem ter sua missão, visão, princípio, valores. Beleza, todos já devem ter isso. Não vou me deter a este detalhe. Mas eu trago aqui um exemplo de instrumento que a gente costuma utilizar. Ele é muito conhecido. Quem aqui conhece matriz SWOT? Você já conhece matriz SWOT? Já ouviu falar? Já fez? Sim ou não? Eu vou explicar um pouquinho, não vou aprofundar então, mas eu vou trazer umas questões aqui, que é a forma de trabalhar a matriz SWOT. Porque é muito conhecido de você mergulhar na matriz SWOT de uma forma mais técnica, digamos assim, né? E eu prefiro usar a matriz SWOT de uma forma mais lúdica, mais criativa,
A gente utiliza muito a matriz SWOT até para fazer uma dinâmica de grupo, para você ter ideia de como a gente utiliza. E a partir daí começam a surgir as ideias, os projetos que eu preciso encabeçar para minha instituição. A FOFA também, traduzindo, né, para português, muita gente fala da FOFA. Eu prefiro matriz SWOT, que é o original. O FOFA eu acho engraçado, já comecei a rir porque eu acho engraçado. Matriz FOFA fica meio engraçado, né? Que é forças, oportunidades, fraquezas e ações. Mas vamos para a matriz SWOT. Mas alguns teóricos utilizam essa tradução da FOFA. Que é SWOT? Strengths, as nossas forças, weaknesses, os nossos medos e fraquezas, né? Opportunities, as oportunidades que eu tenho, e as threats, as ameaças. As forças e as fraquezas, e esse é um erro muito comum quando a gente fala em matriz SWOT, as forças e as fraquezas são sempre fatores internos. Quando a gente chama a equipe e se debruça para falar de matriz SWOT, né, quais são nossas forças? Elas são fatores internos. Quando eu falo fator interno, um modo fácil de você perceber, e anota aí, é assim: eu consigo mexer? Pensa, é uma frase bem coloquial e bem simples. Eu consigo mexer nisso? Se você consegue, é porque é um fator interno. Então, qual é a força da sua escola? A força da minha escola é que ela é muito acolhedora. Eu consigo alterar e mexer nisso? Eu consigo. Se eu promover uma política de treinamento, de atendimento ao cliente, eu vou ficar melhor ainda. Se eu não promover ao longo dos anos, eu vou perder. Se eu consigo atuar, né? Qual é a sua fraqueza? A minha fraqueza é que eu não tenho uma sala grande. Eu consigo mexer nisso? Consegue. Fazer uma reforma você consegue. Então, pensando sempre força e fraqueza como fatores internos da instituição. Quando a gente vai para a linha de baixo, a gente vai conversar, né, numa reunião, agora vamos falar das nossas oportunidades e das nossas ameaças. São coisas opostas. São sempre fatores externos. E aí você faz anota a pergunta que você tem que fazer. Eu consigo mexer? Se você não consegue atuar sobre este fator, é porque ele é externo. Então, por exemplo, uma oportunidade que a gente tem aí, que eu vejo crescente em determinado bairro, a oportunidade. Fecharam 5 creches aqui em volta do nosso colégio, é uma oportunidade. Você consegue mexer nisso? Você consegue ir lá e dizer, não fecha a creche? Não, você não consegue atuar sobre isso. É um fator externo. Uma ameaça. Tá abrindo um colégio novo ali na esquina. Você consegue fazer algo? Você consegue ir lá e dizer, por favor, não abra o colégio? Não consegue. É um fator externo. Você não tem como atuar, você não consegue mexer nesse fator. Então, quando a gente pensa em oportunidades e ameaças, são fatores externos. São oportunidades como um alto índice de novos moradores no bairro. É uma oportunidade. Né? Prédios sendo construídos próximo à escola é uma oportunidade. Ameaça, novos colégios, concorrentes, né? A baixa densidade demográfica de pessoas com filhos, né? De novos moradores jovens que vão ter filhos, né? O envelhecimento de um bairro é uma ameaça, eu não tenho o que fazer, né? Mas eu consto lá na minha matriz SWOT como ameaça. Então, o que eu falo, porque eu estou falando de matriz SWOT, a gente utiliza isso para fazer nossas reuniões e para elaborar ano a ano. Tem colégio que faz a matriz SWOT daquela forma técnica e faz a cada 4 anos. Eu acho um período muito longo, né? Muita coisa muda, né? Em 2 anos. Eu sugiro para vocês a cada 2 anos. Se der, faz todo ano, faz uma dinâmica por ano envolvendo isso, a sua matriz SWOT. Aqui tem outros exemplos também que eu poderia dar, numa palestra mais aprofundada a gente acaba entrando em todos eles e estudando, mas eu utilizo, por exemplo, esse brainstorm de matriz SWOT para criar a campanha institucional do ano. Para criar a sua campanha de marketing do ano, eu posso me debruçar sobre uma matriz SWOT. Eu vou ali juntar a equipe e pedir para ver quais são as nossas forças, nossas questões internas que podem ser fortalecidas ainda e comunicadas. Então, quando eu tenho essa lista, e faz a sua lista aí agora, se a gente para pensar, a gente pode fazer agora informalmente aqui, faz o seu quadradinho aí no seu caderno, bota aí SWOT, sua matriz SWOT, né? E escreve aí para mim qual é a força da sua... Você acha importante envolver toda a equipe nessa dinâmica? Thalita, bota na tela aí, Thalita. Vou te responder, parênteses aí para a Thalita. Acho. Você tem que ter, talvez, né, se for possível na sua instituição, fazer 2 reuniões. Faz uma grande com toda a equipe,
Porque é muito importante você ouvir o que nós chamamos de chão de fábrica. Você ouvir o cara que está lá na ponta. Você ouvir o tio que está na portaria, você ouvir a tia da limpeza, que pode trazer uma ideia também, e você ouvir os professores, sobretudo, que também podem trazer ideia. Então você pode ter uma reunião ampliada, onde você ouve todo mundo, onde todo mundo troca ideias, de repente as pessoas podem contribuir, né, com essa matriz SWOT de uma forma de usar um forms, alguma coisa assim, a pessoa possa contribuir com ela. Então, acho importante. Mas, resume-se, né, o resumo e a tomada de decisão e o que faremos, aí sim a equipe gestora, né, a equipe diretiva, a equipe de coordenadores pedagógicos, de marketing, o pessoal junto ali para tomar as decisões. Respondido, Thalita? Vamos adiante. Se tiver pergunta, Fran, bota na tela aí para mim, tá? E aí, quando a gente se debruça sobre as weaknesses, sobre as nossas fraquezas, são as nossas questões internas, vamos fazer o que com elas? Bota aí, qual é uma fraqueza que você tem na sua escola, né? Podemos atuar sobre ela? O que vamos fazer para neutralizar essa fraqueza? Então, se a minha fraqueza tenho salas pequenas, eu posso mexer nela, eu vou ter como atuar sobre isso, ou eu vou usar isso a meu favor? Olha ali, neutralizar. Eu vou usar isso e dizer que esse colégio é mais acolhedor, que esse colégio ele é pequenininho, então eu uso isso como ao meu favor, né? Eu consigo transformar essa fraqueza talvez uma oportunidade, um diferencial. Então, por isso que é bom olhar. E o weakness, as fraquezas, às vezes são os mais difíceis. Dependendo do colégio, não sai, a pessoa não quer falar, tá com vergonha de falar na frente da diretora, né? Então, a gente tem que ficar lá puxando. Por isso a importância de ter esse momento, esse workshop, né? Que a gente faz presencialmente. Opportunities. Quais são as oportunidades? E aí você tem que olhar para o seu bairro. Você tem que olhar para o seu bairro, para a sua cidade, o que está acontecendo aqui em volta do meu bairro, quais são minhas oportunidades para atuar. E aí você começa a listar. Importante ter nessa reunião pessoas que moram no entorno da escola, né? Não adianta na hora de olhar as oportunidades e as ameaças, eu olhar por tudo, né? Por exemplo, eu estou aqui no Rio de Janeiro e aqui a gente atua. A gente tem como clientes 4 colégios. Então, não adianta eu pegar e olhar para toda a cidade do Rio de Janeiro. Não, cara, eu tenho que olhar ali para Ipanema, que é onde está o Colégio Notre Dame, que é um colégio que a gente atende. Eu tenho que olhar ali para Jacarepaguá, onde está o Instituto Nossa Senhora da Piedade, o INSP, ou para o bairro do Flamengo, né? Então, que é um outro colégio que a gente atende, que é o INSP também, né? Então, eu tenho que mergulhar no bairro, para ver que oportunidade tem nesse bairro, eu tenho que caminhar pelas ruas do bairro, eu tenho que sentir o bairro, que oportunidade de mídia local eu tenho, né? Adianta eu fazer mídia local, por exemplo, num bairro onde as pessoas não andam a pé pelo bairro, né? Barra da Tijuca, por exemplo, ninguém anda a pé. Adianta eu fazer alguma mídia que vai impactar quem está caminhando a pé? Eu tenho que olhar para a mídia que está. Então, tudo isso começa a surgir nesse brainstorm de matriz SWOT. Você entende que eu pego uma ferramenta que é usada para planejamento estratégico e uso ela como brainstorm para definir as ações que eu vou tomar, né, de comunicação e de marketing. Vamos para a última parte da matriz SWOT, que são os threats, as ameaças. O que me ameaça? Que questão externa que está me ameaçando, né? Eu tenho um bairro que está envelhecendo, eu tenho pessoas se mudando do bairro porque o bairro está violento, eu tenho um colégio que é difícil chegar até aqui, então é difícil tocar o dedo na ferida, mas threats e weakness, né? Fraquezas e as ameaças são os mais difíceis de escrever, de preencher, porque é o dedo na ferida. Quando eu toco o dedo na ferida, incomoda, mas é necessário. Amei transformar as fraquezas em oportunidades. É isso aí, Ana Carolina. Então, agora vamos fazer o exercício com vocês. Vocês vão escrever aí nos comentários. Ou se você não quiser expor também, não tem problema, escreve no seu caderninho. Quando a gente fala de fraquezas, às vezes é difícil falar das fraquezas, você tem que pensar isso. O que o meu cliente não pode saber? Aí começam a surgir suas fraquezas, né? O que eu não quero que meus clientes saibam que eu tenho muito funcionário que falta. Eu não quero que meus clientes saibam que eu tenho um problema nesse prédio de vazamento, eu tenho que resolver. Aí estão minhas fraquezas, que eu tenho que ir em cima delas e tentar resolver. Então pensem nisso, eles não podem saber. Quando eu penso isso, começa a vir ideias, né, para eu descobrir e olhar para as minhas fraquezas. Por exemplo, uma família indecisa, falta pouco para você ser escolhido, tá? Pensa que você está com uma família ali, que a família está dizendo, olha, eu voltei aqui para visitar,
tô na dúvida entre você e outro colégio, tô bem na dúvida, falta pouco para decidir. Que frase você diria para essa família? Aquela frase que é taxativa. Você falou e, cara, ele vai decidir a minha escola. Pensa, que frase é essa? O que você falaria para essa família? E aí, meu filho, nesse brainstorming, quando você joga isso para a equipe, todo mundo começa a falar frases, aí vem slogan, aí vem ideia de projetos. Faça isso. Vamos lá, uma outra ideia, né? Por exemplo, você tem $200 mil para investir no seu segmento. E aí você pode dividir o grupo lá em segmentos. Você vai investir em quê? Capacitação, recurso multimídia, ampliação de espaço, informação, tecnologia, comunicação. E aí começam a surgir ideias. Então, o bom desse brainstorm, utilizando uma matriz SWOT como base, que você vai ter ideias ali para você lucrar. E quando a gente faz brainstorm, não tem limite. Por isso, $200 mil, não tem limite para você ter ideia. E aí depois a gente começa a adequar as ideias, adequar o sonho à sua realidade. Né? Por exemplo, olha essa situação. Tá ali o seu colégio, ali no centro, né, dessa entrevista você tem aluno e os pais, e você tem ali todo mundo em volta. Concorrente 1, concorrente 2, as creches, um cursinho, um curso concorrente, outra creche, aquele concorrente direto, olha que ele tá do teu ladinho ali, aquele que tá ali do lado, do seu ladinho, concorrente direto. Você vai falar uma palavra para essa família, que vai convencer ela a matricular no seu colégio. Fala para mim aí, qual palavra você falaria para essa família? Todo mundo ouvindo, todo mundo já falou e chegou a hora do seu colégio falar uma palavra. Que esse pai vai olhar e vai dizer, nossa, esse é o colégio que eu quero. Que palavra você falaria? Comenta comigo aí, Pablo, acolhimento, boa palavra. O que mais você falaria para esse pai? Uma palavra, bota para mim aí, Mariana já botou, acolhimento. Vocês estão muito lentos aí no teclado, gente. Vai aí, tecla aí, bota aí, comenta aí. Uma palavra. E aí lembre-se, olha quem está no cantinho esquerdo ali. Olha ali no cantinho da esquerda. Redes sociais. O boca a boca hoje acontece muito forte nas redes sociais. Humanidade, boa, Aline. Mais outra palavra, Beatriz, cuidado. Empatia, boa. Muito bem, boas palavras. Tem mais palavras aí? Respeito, Aline, muito bem. Olha quanta palavra bacana que a gente trabalha dentro de escola. Voltando ao que eu estava falando, as redes sociais hoje, sobretudo, é o grande boca a boca. É um boca a boca que vai formar opinião, são os influencers, né? É um boca a boca que vai gerar sua reputação frente ao seu público. Responsabilidade boa, Kelly. Então fiquem atentos às redes sociais. Então convença com uma palavra. Qual mais apareceu aí? Transparência, responsabilidade, respeito, empatia, cuidado. O pessoal tá criativo, ninguém repetiu, hein? Aí vocês ficam pensando, não vou falar a mesma palavra que a pessoa já falou. Resiliência, amor. Muito bem, boas palavras. Por enquanto, cada um apareceu uma vez, ninguém repetiu. Uma outra atividade lúdica que a gente faz, né, na palestra lá ao vivo, é um colega seu está apresentando o colégio para vários pais e você está percebendo que ele está começando a entrar num assunto delicado. E aí você vai pegar um papelzinho, essa é a dinâmica, você escreve lá, não fale sobre, você dobra o papel e entrega para o colega. Não precisa botar essa palavra aqui não, tá? Mas é só para você saber que a gente faz essa dinâmica para a gente conseguir descobrir fraquezas. Você vai dizer para o colega, não fala sobre isso, hein? Por exemplo, não fala que a gente nunca aprovou ninguém em medicina. Não fala sobre medicina. Não fala que o nosso colégio é grande demais. Então, o que você falaria para esse colega quando ele está apresentando para vários pais? Vamos ver, as pessoas procuram o nosso colégio por ser cristão confessional. Nosso público adere muito ao colégio quando demonstramos que tornaremos a valorização cristã realidade. Aline, verdade, os colégios da rede católica de ensino tem esse diferencial e tem que usar esse diferencial. Isso é um diferencial a favor e tem que ser usado. Olha só, família, transformação, família apareceu 2 vezes. Afeto, resiliência, individualidade. Vamos adiante então. Aqui era o exercício, né? Vamos ver o que mais tem. Em uma reunião da congregação, olha, você falou do colégio católico, né? Nada é por acaso, né?
porque tem muitos colégios católicos aqui com a gente hoje. Em uma reunião da congregação, você envia um bilhete indicando em que a diretora deve investir. E aí, o que estaria escrito nesse papelzinho só seu para a diretora? Você vai entregar o papelzinho para ela. A gente faz essa dinâmica também. E aí tá o papelzinho ali. Você escreveu o quê? Formação, tecnologia, obras ou outros quesitos. Isso tudo faz parte dessa dinâmica, né? Para a gente conseguir reconhecer os nossos diferenciais e aí começar a criar nossos projetos, né? E aí surgem ideias, né? Confiança é a marca, a gente tem compromisso com você, confiança em educação, a gente confia e por aí vai. São várias ideias que podem surgir para a gente criar a nossa matriz SWOT. Zé, que incrível! Eu estava até pensando aqui, esse ano a ClassUp já fez a sua matriz SWOT. E foi muito bacana, a gente dividiu em todas as áreas e todos os colaboradores participaram. E na prática, quem está ali na operação do dia a dia tem uma visão muito mais próxima das necessidades do cliente, do que a gente precisa melhorar em termos de serviço, em termos de produto. Então foi muito incrível, uma ação que eu realmente recomendo bastante para as escolas fazerem, porque gera muita informação, muito insight para trabalhar durante o ano todo. O que acontece muito, Carol, é que os colégios usam a matriz SWOT somente para o planejamento estratégico, né? E eu trouxe esse exemplo porque a gente viu no chat ali, muita gente conhece a matriz SWOT, já usou, mas costuma usar só para isso. Não usa ela como instrumento para você ter um brainstorming para criar uma campanha, para você ter um brainstorming para criar os seus projetos do ano. Então vamos usar mais a matriz SWOT, não só aquela matriz SWOT careta, mas você viu que eu dei algumas ideias de dinâmicas que dá para fazer com o grupo também, que é bem bacana. Quando a gente faz essa palestra localmente, né, esse treinamento localmente, a gente faz essas dinâmicas, porque colégio é dinâmico, colégio é vivo, não dá pra gente ficar numa sala só teorizando, a gente tem que botar a mão na massa e brincar, né, no sentido de ludicidade, né, de brincar e aprender com esse brincar, né, então a gente faz uma cena, a gente vai para cima do palco, faz uma cena e ali começam a surgir ideias pra gente crescer. Perfeito. E até criar um espaço para que todos se sintam à vontade para apontar as fraquezas, por exemplo, da escola, né? Na direção, na gestão. Quando alguém traz ali uma fraqueza que a gente não estava olhando e a pessoa tem a confiança de poder falar isso. Então, sim, é super importante ter um espaço bem acolhedor para que toda a equipe possa, de fato, participar e contribuir e trazer informação. Muito bem. A gente estava com centenas de pessoas aí nos assistindo, né? E me chamou a atenção, muita gente não conhecia os 3 segredos de ouro do marketing educacional, já fiz palestras online, já fiz com vocês o ano passado, ano retrasado também. A gente tem muita coisa bonita acontecendo dentro das escolas e não mostramos e ficamos ali no nosso mundinho, mostrando só para os pais que estão ali dentro. E aí depois o pai olha para a grama do vizinho, que sempre vai ser mais verde, e ele quer passar para lá e você fica, mas eu tinha um projeto literário também e ele mudou para lá porque o de lá era melhor. Né? Então a gente acaba não comunicando. Então podemos conversar e trocar ideias, né? E crescermos todos, né? A educação transforma, a educação, os colégios é um campo fértil para as transformações que a gente quer ver na sociedade, no mundo. Então trabalhar dentro de escola é isso. Eu sei que vocês amam o que vocês fazem, senão vocês não estariam aqui até agora na frente do computador nos ouvindo. Espero que, apesar dessa distância, né, de tela e dessa frieza de tela, a gente tenha conseguido chegar um pouquinho mais próximo de vocês aí, né? Por isso que a gente bota música, por isso que a gente conversa, faz uma interação, para não ficar aquela coisa que você, não aguento mais isso aqui. Então a gente faz uma dinâmica dessa forma e ao vivo a gente, enfim, extrapola muito mais. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vou seguir aqui. Se tiver pergunta para fazer, pode fazer no WhatsApp também, fica à vontade. E entrem para a minha lista VIP. Aí eu acho que a gente tinha mandado aí o link, né? Zé, foi um prazer te escutar. Muitíssimo obrigada. Você contagiou a gente com a sua energia e tenho certeza que foi muito inspirador para as escolas que estão aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado, galera. Obrigado, Fabíola, Gilene, Mariana, Gabriela, Ana Carolina, Juliana. Deixa eu printar isso aqui, que é tão mostrar aquele dia que você tá para baixo, assim, daí eu fico olhando esses prints das pessoas, agradecendo e elogiando. Aquece o coração, né? É verdade. Obrigado, viu? Obrigada, Zé. ClassUp, Agenda Digital Escolar, líder de mercado.